é um processo que leva tempo, né? Eu já falei algum tempo atrás que você precisa aí de no mínimo 20, 30, 40 jogos, que é algo que pode parecer até engraçado se pensando no futebol brasileiro. Vamos separar por tópicos o Thiago Nunes. Aí eu quero ver o Mano. O povo tá cobrando o Mano. Eu vou falar, você não deixa? Fala que o Mano tá um chá com pão hoje. Só passando pano. Ô, Marcel, traz um café com torrada pro Mano aí. Vamos ver o Thiago Nunes, uma parte. Olha, primeiro que não tem como fazer uma comparação com o trabalho realizado no ano passado ou no retrasado, nos últimos 3 anos lá no Atlético Paranaense, porque é um outro clube, é um outro momento, é uma outra condição, é um outro grupo de atletas, então não tem como traçar comparativos, né? Naturalmente, existe uma cobrança por resultado, porque lá nós tivemos resultados positivos, somos campeões e tudo mais. A cobrança ela existe pelo simples fato de você ser treinador do Corinthians. Então, hoje estou o Thiago aqui, treinador do Corinthians, mas qualquer um que ocupa essa cadeira, ele é cobrado, né? E eu não me sinto incomodado com a cobrança, de maneira alguma. Até porque, até o momento, sempre tive o apoio restrito do grupo de jogadores, que é quem está diariamente comigo ali, e principalmente da direção também. Quando fui contratado, perguntei para a direção qual era o objetivo da minha contratação. E o presidente Andrés foi muito claro, né? Falou que era para que pudéssemos mudar uma cultura de futebol e também que pudéssemos olhar para a formação, para jovens atletas, né? Isso a gente tem feito desde a minha chegada. Temos colocado vários jovens atletas para jogar, colocado jogadores que tiveram poucas oportunidades em outros momentos. Estamos tentando praticar um tipo de jogo que leva um tempo maior para que se aplique com mais naturalidade. E mesmo essas oscilações, a gente tem tido boas performances. Temos criado boas chances de gol, temos criado situações de sermos melhores que o adversário a maior parte do tempo. Então, é um processo que leva tempo, né? Eu já falei algum tempo atrás que você precisa aí de no mínimo 20, 30, 40 jogos, que é algo que pode parecer até engraçado se pensando no futebol brasileiro, né? Mas para a gente conseguir criar uma cultura de jogo, encaixar melhor os jogadores, daqui a pouco entender quem vai realmente fazer parte desse elenco até o final da temporada, isso leva um certo tempo e a gente precisa desse tempo para fazer as coisas acontecerem bem. Bom, o meu pequeno menino, o Thiago Nunes, foi que precisa de 20, 30, 40 jogos. Então precisa ter um pouco de paciência. Você precisa de um ano para conseguir alinhar o time. No segundo semestre. Mas é que tá. Foi o que o São Paulo fez no Santos. Aí que tá. Eu acho que o grande problema do Thiago Nunes... Vice-campeão. A gente vai voltar àquela discussão e vocês vão falar que eu sou redundante. Mas se o Thiago Nunes tivesse pegado o Corinthians naquela reta final do Campeonato Brasileiro, mas é fato. Não, mas é verdade isso mesmo. Ele já teria 8 partidas para começar a mudar o time. O time era outro. Somando, mas é que tá. Não era outro, não. Não era outro, não. Não, já vou chegar lá. 8 partidas aí ele teria, no lugar que o Coelho acabou sendo técnico do Corinthians. No final do ano passado. Somando com mais 8 que ele teve antes desse jogo contra o Guarani, já teríamos 16 partidas. Aí você vai falar, mas o Pedro Henrique não estava, o Camacho não estava, o Cantillo não estava, mas ele tinha bom jogador no time. Concordo. Porém, você já molda um padrão tático do time. É muito mais fácil você treinar individualmente 4 jogadores que já fazem parte dentro de um elenco que já está treinado, já tem uma ideologia, já tem uma filosofia nova. Você pontualmente trabalha esses 4 jogadores dentro da sua escalação principal, do que você ter que treinar 22 caras para realmente jogarem num curto espaço de tempo. Sendo que o próprio Corinthians sabia que já tinha uma pré-Libertadores pelo caminho, ele mesmo assim marcou uma Florida Cup. Então, querendo ou não, a culpa é do Thiago Nunes sim, já começou ano passado. E esse ano, principalmente, quando ele coloca o Sid Clay para jogar, quando ele tem essa convicção que ele não abre mão. É ridículo, cara. O Corinthians ele tem 2 substituições somente na partida, porque uma já tá queimada. Uma é o Sid Clay, é sempre a primeira alteração que o Thiago Nunes faz. Estava mais ou menos bem no primeiro tempo? Mas é que tá, Flavinho, ele jogou bem, mas o time inteiro estava bem porque o Luan estava bem ontem. O Luan estava funcionando. Então, querendo ou não, o Piton, se ele tivesse inserido naquele contexto, ele estaria jogando tão bem quanto... Exato, é osmose. Então, você já volta para o segundo tempo com o lateral esquerdo que é mais jovem, tem mais preparo físico, poderia entregar mais no jogo do que o Sid Clay. O lado direito do ataque do Guarani, ele começa o segundo tempo jogando só nas costas do Sid Clay. O Sid Clay, ele tava perdidinho. Sabe quando você espirra veneno na barata, que ela sai correndo para um lado e pro outro? Era o Sid Clay. Era o Sid Clay. Então, o Thiago Nunes ficou inerte vendo o Sid Clay sendo amassado pelo ataque do Guarani. Ele sabendo que o Corinthians já não tinha um lado de campo, que o Pedrinho tinha sido expulso. Ele viu o Bocelli cair pelo lado esquerdo e o Wagner Love servindo como referência. Ele deveria ter tirado o Wagner Love do time, empurrado o Bocelli para a função de centroavante e colocado um cara aberto lá na esquerda, que poderia ser o Janderson que ele colocou depois. Então, o Thiago Nunes, ele teve 100% de participação na eliminação do Corinthians ontem. Isso quer dizer que tem que mandar o técnico embora? Não, pelo contrário. Inclusive, ao término da partida, a torcida aplaude o time.
a torcida aplaudiu o time. Fator importante. Porque ontem não faltou raça, Flávio. Não faltou empenho. Não faltou. Porque em determinadas desclassificações, por exemplo, 2011, a torcida vaiou. Tanto que o Andrés, quando entra no vestiário dando uma bica na porta... O ano passado pro Del Valle... A torcida também ficou realmente brava, porque o Corinthians não jogava nada, Flávio. Mas em 2015 pro Guarani também aplaudiu. Sim, o time lutou, não dá pra dizer. Mas aí contra o Del Valle, o primeiro jogo não desclassificou, porque o primeiro jogo foi na Arena. O Corinthians caiu fora. Mas a torcida vaiou pelo mau resultado em casa. Mas bom resultado, velho. o time brigou. Mas é um processo de evolução, teve um bom jogo até a expulsão, gente. O que fica pronto em 3 minutos é o miojo, velho. Se bem que não reclama do Thiago Nunes, mas ele pediu 20, 30, 40 jogos. É uma desculpa muito grande. Pronto nisso. Não são 3 minutos. Ele não falta precisar de 40 jogos. Está eliminado, pô. Primeiro que o time vai estar pronto com 40 jogos. Eu acho que ele já poderia ter acelerado. O planejamento do ano aí, de tudo, foi pro saco. Agora vai criar a obrigação de precisar ganhar o brasileiro. O Corinthians não entra nem na Sul-Americana. Daqui a pouco começa as faixas lá. Brasileiro é obrigação. Pode falar um pouco? Copa do Brasil é obrigação. Deixa falar. Vai dormir. Deixa eu falar. Tem mais o... falar. Tem o Twitter, o Atlético Paranaense tirando onda aí. Os caras estão bravos com o Thiago Nunes. O Twitter oficial do Atlético Paranaense tirando barato aí com o Corinthians. Vamos colocar. Olha lá. Estamos chegando, Libertadores. Eu acho que esse é o tirando barato. Não, teve um outro. Esperou. Acabou o jogo do Corinthians. Eles Tirou barato foi o Dudu. O Dudu tirou barato. 11h32 da noite, o Atlético Paranaense postou isso. E daí? Eu não vejo isso daí como tirar barato. Olha que é, gente. Tem uma outra foto que tirou onda. Os jogadores, não é esse aí não, são jogadores do Atlético entrando no campo, pelo túnel assim. E nós já estamos. Libertadores, nós já estamos. Não, mas não é. Coincidência. Aí foi no horário. Não, esse daí que ele pode. Esse também foi tudo junto. Foi uma coisa na sequência da outra. Deixa eu fazer a fala. Não, tem esse trecho do Thiago Nunes que é pra você agora. É verdade. Eu tenho que botar o Thiago Nunes falando que tem muita coisa aí, você vai comentar. Vamos ver o Thiago Nunes aí. Sobre os jogadores que vão fazer parte do elenco, o Ione já está anunciado, o Ederson eu desconheço, né, sobre esse tipo essa negociação. E temos ainda jogadores para entrar no elenco que estão no DM, né? Que é o caso do Ramiro, que é um jogador importante para a nossa configuração de equipe. O próprio Danilo Avelar também, que é um jogador que ainda não teve a oportunidade de jogar. É um jogador que tem bons atributos e pode compor elenco. Então, jogadores que... Léo Santos ainda, que é um outro zagueiro que pode vir a compor elenco. Então, jogadores do próprio clube que vão ser reforços, além do próprio Ione que já chegou. Não é Ione, é Johnny. É Johnny. O Pipo, esse Ederson é bom jogador? Eu acho que é mais do mesmo. Que era do Cruzeiro, né, o volante. Isso. Cruzeiro, aliás, o Corinthians precisa de um zagueiro. Isso está claro. O Pedro Henrique jogou um partidaço. Foi mesmo. Pedro Henrique foi o melhor jogador do Corinthians. Mano a mano na individual. Tu não acha? Ele não perdeu uma. Ontem foi bem não acho que ele é esse zagueiro pro ano. Ele jogou. Ontem ele jogou pra caramba. O Pedro Henrique jogou. Desculpa, eu acho que o Corinthians precisa de um zagueiro. Se pra vocês não precisa, pra mim, precisa. Pra mim, o Corinthians precisa também de mais um armador. Não é só o Luan. E depender só do Pedrinho que vai embora no meio do ano, talvez seja um risco. Então, o Corinthians tem duas funções. Ainda tem duas funções, mas vai embora no meio do ano. Já está praticamente isso meio que sacramentado, que para algum lugar ele vai. Então, são duas funções que eu acho que o Corinthians poderia crescer demais. Em relação ao Thiago Nunes, ele tem um histórico nesse momento muito parecido com o que era o Tite em 2010. O Tite tinha mais rodagem que ele de carreira, mas os títulos eram os mesmos. Uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. O Tite conquistou uma Sul-Americana com o Inter e a Copa do Brasil com o Grêmio em 2001, em cima do Corinthians, inclusive. O Thiago Nunes tem uma Copa do Brasil e tem uma Sul-Americana. Então, se foi dado um padrão para a manutenção do Tite naquela ocasião, que se deu ao Thiago Nunes, porque eles estão, entre aspas, na mesma condição. Pelo menos em termos de currículo, em termos de experiência de carreira, de gerência de conquistas, é a mesma. Só que tem um grande diferencial. O time elenco 2011 era muito melhor que esse. Era muito melhor. Então, talvez o ano do Thiago Nunes seja bem mais conturbado em termos de almejar uma conquista pesada, porque, primeiro, o time é inferior e, segundo, que tem um concorrente que vai ser, para todo mundo, um grande desafio, que é tentar parar o Flamengo. Se o Flamengo entrar com força máxima em todas as competições, vai ser quase impossível parar os caras do jeito que eles estão jogando e com mérito, jogando muito bem. Eu acho que sorteio